Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão usando máscara? Álcool em gel? No culto de hoje, nós vamos falar sobre uma pandemia. Então, fiquem bem atentos, ouvidos abertos, olhinhos também e o coração, porque o Senhor Deus quer falar com cada um de vocês aí no cantinho da sua casa. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, mas logo creio que nós vamos nos encontrar. Então, vamos orar? Junte as mãozinhas e feche os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos cuidado e nos dado muita saúde. Sê comigo, sê com a minha família, nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, fiquem ligadinhos aí neste culto. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e não perca nadinha, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho único de Deus, perfeito e puro, se ofereceu pra dívida pagar, no lugar daqueles que o Pai queria resgatar. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou seu Filho querido para morrer em nosso lugar, e todo que crê Ele pode salvar. Deus nos amou. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus planejou nosso resgate para sermos amigos. Deus nos amou quando éramos inimigos. Ele planejou. Obrigado, Pai. Deus nos amou. Ele nos amou. Ele planejou. Deus nos amou. Olá, crianças, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou a tia Nara. E sabe, nós não podemos estar juntos, não podemos estar na igreja, porque nós estamos no meio de uma pandemia, onde um vírus invisível que nós não conseguimos enxergar tem dominado o mundo, não é verdade? E por isso nós precisamos ficar dentro das nossas casas, não podemos ter contato com os coleguinhas, com os amiguinhos, com os coleguinhas da igreja. Mas sabe, crianças, sabe o que é mais perigoso do que este vírus, do que esta pandemia? É o pecado. Isso mesmo, o pecado, ele também está no nosso coração, entra no nosso coração
e algo terrível pode acontecer. Ele nos afasta da presença de Deus. Isso mesmo. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão separados da presença de Deus. E sabe, crianças, somente Jesus pode nos aproximar novamente com Deus. Somente quando nós recebemos Jesus no nosso coração e Ele transforma a nossa vida, é que nós podemos nos conectar com Deus novamente. Na Bíblia conta de 2 cidades. O nome delas eram Sodoma e Gomorra. Essas 2 cidades viviam fazendo coisas erradas, desobedecendo às regras de Deus. E as regras que Deus deixa na Bíblia não é para o nosso mal, porque Ele não gosta da gente. Não. Assim como o papai e a mamãe, quando eles nos falam, olha, não vai na rua, é perigoso. Olha, não mexe aqui nessa tomada, porque é perigoso. É para te proteger. E assim com Deus, as regras que Ele deixou é para nos proteger e para proteger as outras pessoas que estão ao nosso lado, para que não atinja a nós e nem ao nosso coleguinha. E sabe, crianças, aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra faziam tudo que desagradava a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele destruiu aquelas 2 cidades, porque aquelas pessoas não o obedeciam e não o amavam. E sabe, na verdade, Ele enviou Jesus para nos salvar e para transformar o nosso coração. O que nós precisamos fazer para nos livrarmos dessa pandemia terrível que é o pecado é nos voltarmos para Deus. Recebemos Jesus no nosso coração e vivemos a vida de acordo com o que a palavra dele nos ensina, com as regras que tem na palavra de Deus, que as tias ensinam na igreja, até mesmo aqui nos vídeos. Nós precisamos nos voltar para Deus e obedecer e seguir a sua vontade. Mas sozinho nós não conseguiremos. Nós só conseguiremos com Jesus nos guiando todos os dias. Amém, crianças? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu sou Pedro. Eu sou da ADMPF. Vamos ler em 1 João 1:9. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda maldade. Deus fica triste quando a gente peca. A gente tem que se arrepender. A gente precisa orar, agradecer para Deus nos perdoar. Tchau! A paz, Senhor, hoje eu sou Isaac. Você tem Bíblia aí na sua casa? Pode pegar ela que tem o versículo tá aí. Eu não sabia que hoje nós vamos falar a palavra de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo Jesus, por nosso Senhor, e por Jesus no nosso coração e no seu coração também. Dá tchau pro pecado. Tchau, fica ligadinho no culto, que Jesus vai falar com você. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? O meu nome é Tio Cleberson e hoje eu vou contar uma história para vocês. Só que antes de contar essa história, eu preciso falar sobre algo muito importante. Todos nós estamos vendo na TV, na internet, ouvindo no rádio sobre a pandemia do Covid-19.
E eu quero alertar para que vocês tomem muito cuidado, para que possamos passar por isso logo, rápido, para que não vivamos mais um ano enfrentando isso. Então vamos nos cuidar, vamos nos prevenir para que isso passe logo, logo. Vocês veem na TV que é um vírus muito forte, né? Um vírus tão pequenininho que nós não conseguimos ver e tem atacado a muitas pessoas. Eu, minha família, ficamos doentes por causa do Covid, mas nós conseguimos vencer, nós estamos firmes e fortes e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história que eu vou contar fala de uma pandemia mais terrível ainda do que o Covid-19. Vocês sabiam que existe? Existe uma pandemia muito mais forte do que o Covid, muito mais forte. E para contar essa história, eu escolhi no livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 até o 29, um relato, algo que aconteceu sobre duas cidades. O nome dessas cidades eram Sodoma e Gomorra. Muito bem, para você que acertou. Sodoma e Gomorra é o nome dessas duas cidades. Nessas duas cidades acontecia algo terrível. Uma epidemia estava acontecendo ali, pior do que o corona. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas estavam tomadas e infectadas da maldade. Sim, muita maldade. Os homens brigavam entre si. Qualquer pessoa que passava naquela cidade era roubada. As crianças se brigavam, ninguém se gostava. Ali eles praticavam muita coisa feia, que Deus não se agradava nada daquilo. O que não agrada a Deus? Você pode citar 3 coisas que não agrada a Deus? Vamos pensar. Palavrões, muito bem, que mais? Brigas, né? Igual estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E, deixa eu pensar, a desobediência, muito bem, isso é verdade. E outras coisas também não agradam a Deus. Tudo aquilo que eu faço, que eu falo, que eu vejo, que eu ouço, tudo aquilo que é mal, tudo isso não agrada a Deus. Vamos tomar muito cuidado com essas coisas. Mas enfim, voltando para o nosso assunto. A cidade de Sodoma e Gomorra estava tomada pela maldade. As pessoas ali eram muito má. Mas existia uma família que adorava a Deus. Diferente dos outros que não adoravam a Deus, que adoravam outros deuses, existia uma família que adorava a Deus. E essa família era a família de Ló. Muito bem, família de Ló. Bom, Deus então resolve destruir a cidade, né? Deus avisa a Abraão que vai destruir a cidade. Abraão vai até lá, fala com Deus e diz: Senhor, livra essa cidade da destruição, né? Se existir 10 justos, o Senhor livra a cidade. Aí Deus respondia: sim, se você encontrar 10 pessoas justas, eu vou livrar a cidade da destruição. Mas aí Abraão conversou com Deus e não teve jeito. Daí Deus enviou 2 anjos. Esses anjos foram lá, pediram para Ló sair da cidade correndo juntamente com a sua família. E dizia: Ló, corre daqui, corre deste meio, corre dessa maldade, corre dessa cidade, porque Deus vai destruir a cidade. E quando Ló estava saindo da cidade, começou a chover fogo e enxofre, a Bíblia diz. Então começou a cair fogo do céu e a destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquele povo. Só que Ló foi protegido pelo próprio Deus, que avisou através dos anjos para eles saírem da cidade. Mas tem uma coisa: ao sair da cidade não podia olhar para trás. Só que a esposa de Ló, quando começou a ouvir aquela destruição, o que ela fez? Ela se virou, ela olhou para trás para saber o que estava acontecendo e ela se tornou em uma estátua de sal. Olha só, mas por que será que a mulher de Ló resolveu olhar para trás? Por quê? Sabe o que acontece, crianças?
Ela, na verdade, não conseguiu se desprender daquela cidade, da vizinhança, dos amigos. Ela quis saber o que estava acontecendo ali, porque, na verdade, ela não havia se entregado totalmente ao Senhor. Ela iria sentir falta daquele lugar. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós adoramos a Deus, essas coisas não faz falta. Não faz. O pecado não faz falta. Na verdade, é isso que eu queria falar para vocês. Sabe que pandemia acontecia ali em Sodoma e Gomorra? Era a pandemia do pecado. Essa sim é muito mais perigosa do que o Covid-19. Muito mais. Porque essa pandemia tem destruído a humanidade desde a época de Adão e Eva. Na verdade, esse vírus é tão forte que nós já nascemos com ele. O pecado já nasce em nós. Olha só que tristeza. Isso vem desde lá de trás de Adão e Eva, né? Quando Eva foi enganada, quando Adão foi enganado e comeu do fruto. Ali, através da desobediência, eles pecaram e o pecado entrou no coraçãozinho deles. E esse pecado é passado de geração em geração e já nasce dentro de nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe um remédio muito eficaz, um remédio muito poderoso que pode destruir o pecado, que pode destruir essa pandemia assim, ó, por completo. Este remédio é o sangue de Jesus. Olha, o sangue de Jesus pode destruir a pandemia do pecado. Sim. E sabe como? Quando você se entrega a Jesus, quando você não quer mais fazer o que é mal, quando você se arrepende de toda a maldade que você fez, de cada palavrão que você falou, de cada mentira que você contou, de cada fofoquinha que você fez, de cada respostas maldosas que você deu para o papai, para a mamãe ou para quem cuida de você. Quando nós nos arrependemos disso, o Espírito Santo entra em nós. O sangue de Jesus passa pelas nossas veias e nos purifica do pecado. Esse sim é o vírus que mata a população. Este é o vírus que nos mata. Sabe como? Ele nos mata afastando de Deus, ele nos mata levando nós a fazer maldade, ele nos mata na comunhão, ele nos mata em tudo. Não queremos mais orar, não queremos mais ir na igreja. Ele vai destruindo a nossa vida. Até que quando Jesus voltar e este vírus estiver dominando o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos e ouvidos, se esse vírus estiver dominando ainda e quando Jesus voltar e ele estiver agindo em nós, esse vírus, e nós não nos arrependermos, nós vamos viver para sempre em uma vida muito dolorosa. É isso que você quer? Eu não quero isso. O que eu quero hoje é entregar o meu coração, é entregar a minha vida, é entregar os meus lábios, é entregar os meus ouvidos, os meus olhos, enfim, tudo o que eu tenho para o Senhor Jesus, para que o sangue dele entre e purifique o meu coração. Aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra não queriam se entregar a Deus. O que elas queriam era viver da maneira que elas achavam que deveriam viver, mas não é assim. Viver na desobediência, na mentira, na maldade, brigando, fofocando, não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós vivamos unidos, em comunhão e com a vida entregue a Jesus Cristo, para que o sangue dele entre, purifique e leve embora todo o pecado. Para que a pandemia do pecado suma de vez essa terra, se todos se entregarem a Jesus. Mas, infelizmente, vai ter pessoas que vão ser igual aquelas moradoras de Sodoma e Gomorra, que não vão querer se entregar a Jesus. Mas a nossa parte é falar de Jesus para elas, e se elas quiserem aceitar ou não, aí é elas que escolhem. Mas vamos decidir hoje entregar o nosso coração a Jesus? Vamos entregar
tudo que nós temos a Ele? Vamos deixar que Ele limpe e nos livre dessa pandemia do pecado que está em nós, dentro de nós? Vamos fazer isso hoje? Então eu convido você a fechar os seus olhos, a pensar em Deus agora, porque quando nós oramos, nós falamos com... Muito bem, nós falamos com Deus. Então eu quero que você pense agora no Papai do Céu, em Deus, entregue o seu coração a Ele através dessa oração. Mas tio, eu não sei orar. O Espírito Santo vai te ensinar. Chame o papai, a mamãe, quem estiver aí com você, chame eles para orar juntos. Fala para eles, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar. Eu quero me entregar a Jesus. Vamos fazer isso todos juntos então? Se você está agora no hospital, pode ter certeza que Jesus, Ele quer te curar, que Jesus, Ele quer te encontrar e te livrar dessa maldade também. Não importa onde você esteja, você pode estar no hospital, você pode estar aí sentado no sofá, deitado na sua cama, aonde quer que você esteja agora. Ore a Jesus, peça para Ele entrar no coração. Vamos fazer isso? Então feche os seus olhos e vamos lá, cada um faz a sua oração, tá bom? Vamos ser sinceros com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou na Tua presença e eu sou grato a Ti, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor cuida da minha vida, assim como o Senhor cuidou da vida de Ló, assim como o Senhor livrou Ló da destruição. Pai, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor pode tirar este vírus do planeta, mas Deus, eu estou aqui te pedindo para que o Senhor me cure do pecado, me cure da maldade, me cure da desobediência, para que eu viva para Ti, para que eu seja obediente, para que eu seja feliz de verdade, sabendo de que o Senhor irá me livrar de toda maldade. Que este pecado, que esta maldade que está no meu coração possa ir embora agora no nome de Jesus. E que Teu sangue, Jesus, passe em todo o meu corpo para que eu viva assim uma vida de verdade, uma vida curada através do Teu sangue. É isso que eu peço a Ti e eu te agradeço e entrego o meu coração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês creem que Jesus já está entrando no coração, no corpo de vocês e passando o sangue dele e te livrando de todo? Amém. A paz do Senhor. Shalom Adonai a todos. Irmãos, hoje eu estou aqui improvisando com a câmera. Estou sem o pedestal, estou segurando aqui a câmera, mas vamos estar transmitindo a palavra de Deus, amém? Que você tenha um ótimo dia abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. As irmãs discorreram muito bem sobre o tema medo, satisfação e contentamento e paternidade de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que o medo, mais do que nunca, tem tomado conta do coração das pessoas. Isso de jovens, adolescentes, idosos, por causa da pandemia que estamos vivendo, que estamos enfrentando. Mas o assunto hoje é sobre crianças. Gostaria de falar um pouquinho sobre o medo em crianças. Bom, existem vários fatores que podem desencadear o medo nas crianças. Uma mãe, um pai muito super protetor pode trazer muita insegurança às crianças. Determinados filmes, determinados jogos têm uma influência muito grande na mente das crianças e das pessoas, nós sabemos disso. E tudo isso que anda acontecendo com essa pandemia, as informações que as nossas crianças têm recebido. Mas eu quero deixar algo bem prático aqui, junto com a palavra de Deus, amém? Porque sem ela, nós não somos nada e nem conseguimos orientar sem a palavra de Deus. Temos alguma base científica, sim, mas a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Bom, o que eu gostaria de salientar hoje é algo que muitas vezes não é pregado nas igrejas.
Às vezes é pregado em encontros de casais, mas é de suma importância. Crianças que dormem com os pais por causa de medo, ou porque se acostumaram a dormir com os pais. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. O leito conjugal foi feito para o esposo e para a esposa. Por mais que você ame o seu filho, por você amar bem o seu filho, você deve evitar isso, para que ele não cresça uma criança insegura. E determinadas coisas que podem ocorrer com crianças que acostumam a dormir com os pais. Quando eles vão crescendo, eles não têm uma identidade muito bem formada. A maioria dos casos são assim. Então eu gostaria de bater um papo rapidamente, em 7, 10 minutinhos, a respeito disso, falar um pouquinho sobre isso. Acho que é uma das queixas que eu mais presenciei bem antes da pandemia, em consultório e durante também. Embora estejamos um pouco parados por causa da limitação que estamos tendo em atendimento. Irmãos, as crianças, o que acontece com a mente delas? Elas, como todos nós, como seres humanos, nós abstraímos, tudo que vem, tudo começa na mente. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, com a astúcia de Satanás, os jogos, os brinquedos estão ficando cada vez mais perigosos. E isso não vem de graça, não. Isso é para destruir mesmo a mente das crianças e de quem utiliza isso. Então, o que começa a desencadear na vida do indivíduo? Agressividade, insegurança, medo, sede de vingança. Então tudo isso começa a ser gerado. E a palavra de Deus fala que nós devemos ensinar a palavra de Deus às crianças ainda quando eles são pequenos, porque quando eles forem maiores, eles não se desviarão dela. Isso está na palavra do Senhor, para nós ensinarmos a palavra de Deus. Então, uma dica que eu quero deixar para você, pai, mãe, que talvez esteja passando por isso e não sabe das consequências, é que se seu filho está dormindo com você ou junto com você, seu esposo, você deve começar a partir de hoje a desmamá-lo. Amém? A gente usa esse termo desmamar. Então comece desmamando o seu filho, tirando, né? Ah, pastora, mas eu vou tirar abruptamente, vou tirar de uma vez? Cada caso é um caso. Se ele já tem o quarto dele lá montado, tudo certinho, você vai conversar com ele, vai perguntar por que ele tem medo, se ele viu algum vulto, porque sabemos também que às vezes as crianças fazem birra, às vezes as crianças mentem, mas também a gente ministra muito sobre batalha espiritual. Tem crianças que realmente veem vultos, talvez algum objeto amaldiçoado dentro de casa, então precisa de uma conversa muito franca. E para iniciar, para não ser uma coisa assim muito maçante, muito drástica na vida da criança, ou junior, ou até adolescente, é uma conversa franca. Falar, a partir de hoje você tem o seu quarto, você vai dormir aqui, o que você tem medo de escuro? A mamãe e o papai vai ficar com você aqui até você pegar no sono, tá? E você vai ficar tranquilo, que nenhum mal vai chegar até você. E em contrapartida, o que você pode fazer, né? Que você deve fazer? Na minha época não tinha bíblias ilustrativas infantis. Hoje tem variedades de bíblias assim, com ilustrações muito bem feitas. Ensinar mesmo a criança a ler a palavra de uma forma lúdica para a criança e depois perguntar para ela, ter um feedback, né? Perguntar para ela o que ela entendeu da história, se ela quer recontar a história para você, qual personagem que ela se identificou mais, que ela gostou. Aí depois você pode gastar mais uns 10 minutinhos louvando, cantando um cântico, porque há libertação no louvor, nós cremos nisso, sabemos que há libertação, e depois fazendo uma oração para agradecer e pedindo a proteção de Deus. No começo você pode deixar até um abajur aceso, um corredor aceso, até que ela vá assim, se desmamando, né? Vai chegar um ponto em que vai ser tão prazeroso que ela não vai ver a hora de ir para o quarto dela sozinha e ter esse momento com vocês.
que é um momento que muitas vezes, né, nós que trabalhamos fora, não temos e não damos assim muita atenção ao tempo que os filhos mereciam. Eu não estou falando isso para criticar ninguém. Uma que eu também não sou mãe biológica, sou mãe espiritual, tenho alguns filhos na fé, mas já fiz vários estágios com crianças assim. Então, é um momento seu e do seu filho. Isso vai ter uma afinidade tão grande, vocês vão ter uma comunhão tão grande, porque uma coisa que eu sempre falo, os seus melhores amigos são os seus pais. Eles nunca vão querer o mal de vocês, pelo contrário, eles vão sempre querer o bem. Então, é uma maneira de você desenvolver até um relacionamento mais forte, um vínculo mais forte com o seu filho e com a sua filha. Faça isso, comece hoje, em nome de Jesus, a fazer isso e você vai ver os frutos. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar. E a palavra de Deus não volta vazia. E o apóstolo Paulo fala que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de dividir espírito, alma e corpo. E seja o que for que essa criança esteja passando, medo, angústia, insegurança, a palavra de Deus vai curar. E o seu amor, o seu cuidado, ele percebendo o seu cuidado e o seu amor com ele desta forma, vai contribuir muito. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Chegamos ao final de mais um programa, de mais um culto online aqui no nosso canal ADMPF. Obrigado a todos vocês que conosco estiveram e lembrando tanto as crianças como o papai, a mamãe, este é apenas um momento, um breve momento, o qual nós juntos estamos para abençoar a sua família. É importante você mesmo criança já estar orando a Deus, pois Ele entende a sua mente, o seu coração, quer e pode trabalhar a seu favor, viu? Papai, mamãe, ao longo de toda a semana se esforce para estar conduzindo os seus, no que diz respeito à sua parte, como pastor, como pastora, nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse culto online, obrigado por essa oportunidade, que a tua bênção seja envolver os nossos pequenos, que eles venham crescer e dar muitas alegrias, para ti, ó Deus, para a sua família, para a igreja, para toda a sociedade. A bênção do Senhor sobre toda a casa, em forma de saúde, a bênção na vida material, a bênção na vida espiritual. Que para a glória do teu nome nós possamos ser sempre. No nome de Jesus oramos e por tudo agradecemos. Amém, amém. Sejam abençoados no nome de Jesus. Deus nos